Terra, onde a vida não é dada, mas deve ser conquistada através de flechas e perseguições de vida ou morte. Cada dia aqui é uma aposta brutal, onde a linha entre predador e presa se torna finíssima. Eles enfrentam a selva com instintos primitivos e resistência que supera os limites humanos. Cada pegada é um testemunho da vontade inabalável nos lugares mais impossíveis. O vídeo de hoje leva você para um mundo de caçadores, onde a vida é apenas para os rápidos, os fortes e os implacáveis. África é uma terra de diversidade, um lugar onde várias culturas antigas e ecossistemas ricos convergem. Embora a sociedade moderna tenha se espalhado pelo planeta, as tribos caçadoras-coletoras na África continuam a manter o estilo de vida primitivo que preservaram por milhares de anos. Como um país com uma longa história e grande diversidade cultural, a África é o berço de muitas tribos antigas. As tribos caçadoras-coletoras existem aqui há milhares de anos, vivendo em condições ambientais extremamente adversas. Os vastos territórios, que variam de desertos áridos a densas florestas tropicais, junto com as amplas planícies da savana, oferecem oportunidades únicas de sobrevivência para essas tribos. A África é vasta e geograficamente diversa, com desertos áridos, planícies de savana e florestas tropicais exuberantes. Essas características geográficas desempenharam um papel crucial na formação dos estilos de vida das tribos ao longo do continente. Com o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, se estendendo pelo norte da África, de Marrocos até o Egito, a geografia da África tem sido um aspecto definidor de sua história. A cultura deste país é um todo rico e diverso, refletindo a história, o estilo de vida, as crenças, a arte e a filosofia das muitas tribos que viveram neste continente por milhares de anos. Esses elementos não só influenciam como as tribos vivem, trabalham e sobrevivem, mas também criam fortes conexões entre os seres humanos e a natureza, a família e a comunidade. Nas tribos africanas, a comunidade e a família sempre desempenham um papel central. A conexão entre os membros da tribo, dos mais velhos às crianças, dos homens às mulheres, cria uma sociedade sustentável e de apoio. A família e a divisão de papéis. Cada tribo tem seu próprio sistema familiar distinto. Em muitas tribos, os adultos têm a responsabilidade de nutrir e proteger as gerações mais jovens. Ao olhar para a cultura desta terra, você verá que ela é um tesouro inestimável,
contendo valores espirituais profundos sobre harmonia com a natureza, gratidão aos ancestrais e costumes únicos ligados à vida cotidiana. Cada tribo, com seu próprio modo de vida e crenças, contribuiu para o mosaico cultural diversificado e rico da África. Minha jornada começou com a tribo Hadzabe, e o que se destaca é o contraste marcante entre o mundo moderno e o seu modo de vida. Não há telefones, estradas pavimentadas, nem cidades barulhentas, apenas a bela, selvagem e pacífica natureza. Os Hadzabe, uma tribo que vive principalmente da caça e da coleta, manteve esse estilo de vida por milhares de anos. Cada dia começa com a preparação das ferramentas de caça. Ferramentas feitas à mão, como arcos e flechas feitos de madeira, tendões de animais para o cordão do arco e pontas de flecha mergulhadas em resina venenosa de árvores da floresta. Essas ferramentas simples são incrivelmente eficazes na caça de grandes animais, como javalis, antílopes e até leopardos africanos. Os caçadores Hadzabe se movem silenciosamente pela floresta, sem fazer barulho ou deixar rastros, para não alertar suas presas. Eles se comunicam entre si por meio de contato visual ou sons distintos, como o estalo da língua, uma forma única de linguagem que os ajuda a entender uns aos outros sem a necessidade de palavras. A vida da tribo Hadzabe não é apenas sobre caça. Após uma caçada, tudo é compartilhado igualmente dentro da comunidade. Compartilhar a comida é uma parte essencial de sua cultura. Tudo o que é caçado, desde carnes grandes até frutas coletadas, é compartilhado de maneira justa entre os membros da tribo. Não há acumulação ou posse pessoal. Todos, desde as crianças até os mais velhos, de homens a mulheres, têm direitos iguais de aproveitar os frutos da caça. Até os cães de caça, seus leais companheiros, não ficam de fora desse compartilhamento. Após cada caça, a tribo se reúne ao redor do fogo. O fogo não é apenas uma ferramenta de cozinha, mas um símbolo da vida. A carne é assada sobre o fogo, ou às vezes, enterrada nas cinzas quentes. Algumas partes do animal são comidas cruas no local, uma tradição que mostra respeito e uma conexão profunda com o espírito do animal. Quando eles comem, o fazem devagar, saboreando cada pedaço em silêncio e com gratidão pela natureza. Sua vida também é unida por rituais e tradições. Cada membro da tribo tem seu próprio papel e responsabilidade, desde os mais velhos até as crianças e os caçadores. Mas o que mais importa é a conexão da comunidade. Nos Hadzabe, não há divisão entre os membros da tribo. Todos vivem em harmonia, protegendo e mantendo a vida na floresta juntos. A tribo Hadzabe vive sem divisões de classe, sem posse pessoal e sem o conceito de dinheiro. Eles não buscam riqueza material, mas encontram a riqueza na conexão com a natureza e uns com os outros nestes lugares impossíveis. Eles veem o compartilhamento
e o respeito mútuo como a base para uma vida sustentável. Após deixar a tribo Hadzabe, a jornada continua para outra área selvagem na África, onde outra tribo de caçadores ainda mantém seu modo de vida primitivo, a tribo San, que reside no deserto de Kalahari, na Namíbia. Os San são famosos por suas habilidades excepcionais de sobrevivência nos ambientes mais secos e severos da Terra. O deserto de Kalahari, um dos maiores desertos do mundo, pode não parecer convidativo para a vida, mas para a tribo San, é onde vivem em harmonia e mantêm técnicas de caça que duram milhares de anos. Apesar da falta de fontes abundantes de água e do clima escaldante, a caça não é apenas uma habilidade, mas uma arte que requer paciência, cálculo e observação incrivelmente afiada nestes lugares impossíveis. Todos os dias, os caçadores San se aventuram na floresta com ferramentas primitivas, mas altamente eficazes, como arcos e flechas, armadilhas e facas de pedra. As técnicas de caça deles exigem um esforço altamente coordenado entre os caçadores, e em alguns casos, eles usam cães de caça para ajudar. Esses cães, embora não treinados de maneira moderna, possuem um instinto de caça incrivelmente afiado, desenvolvido ao lado dos humanos. A vida na tribo San não é apenas sobre caçar e procurar comida. O que os distingue é o seu profundo e respeitoso relacionamento com a natureza. Desde a caça até a coleta, tudo é feito com uma filosofia profunda: nunca pegar demais e nunca prejudicar a natureza. A tribo San não caça apenas para sustento, mas cada caça é um ritual que demonstra respeito pelos animais e pela terra. Quando uma presa é abatida, não é apenas uma vitória, mas uma parte do ciclo natural que eles honram. Cada flecha, cada animal, cada caça carrega um significado espiritual profundo. Eles acreditam que a caça deve ser feita de maneira responsável, nunca para destruir, mas para sustentar a vida. Após 2 dias explorando a vida selvagem e primitiva da tribo San, a jornada continua, nos levando a um lugar distante e misterioso na Etiópia, a tribo Mursi. Localizada no Vale do Omo Inferior, onde o clima é severo e a terra seca, a tribo Mursi vive de forma independente e mantém costumes e rituais antigos, transmitidos por séculos. A tribo Mursi não é apenas conhecida por seus piercings nos lábios e nas orelhas, mas também por seu misterioso estilo de vida nômade e seus rituais profundamente enraizados de passagem para a vida adulta. No momento em que você pisa em sua terra, sente imediatamente a diferença: selvagem, forte e cheia de vida. Para os Mursi, cada dia é parte da luta pela sobrevivência, um desafio constante contra os seres humanos e a natureza. Um dos costumes mais notáveis da tribo Mursi é o ritual da placa labial, uma tradição famosa
que desperta curiosidade entre os forasteiros. Quando as mulheres da tribo Mursi atingem a maioridade, elas começam o processo de usar uma placa labial, inserindo um disco de madeira no lábio inferior. Esse processo começa quando elas são muito jovens, e à medida que crescem, o disco aumenta de tamanho, simbolizando sua maturidade e posição na sociedade. Esse costume não é apenas um símbolo de beleza, mas também tem um profundo significado em termos de honra e tradição dentro da tribo. Cada mulher com uma placa labial é vista como um sinal de maturidade e é uma parte integrante dos rituais de casamento da tribo. Na sociedade Mursi, quanto maior a placa labial, mais ela significa o status de uma pessoa e o respeito que ela tem pela comunidade e pelas divindades. Para a tribo Mursi, o gado, especialmente o gado bovino, não é apenas uma forma de riqueza, mas também um símbolo de prosperidade, honra e poder. O gado desempenha um papel crucial na economia da tribo e também está envolvido em rituais para honrar seus ancestrais e outras cerimônias importantes na vida cotidiana. O gado é considerado vida e uma parte indispensável da sociedade Mursi. Apesar de viverem em condições difíceis, a tribo Mursi mantém uma comunidade unida. Cada membro da tribo tem um papel distinto, e todos contribuem para o desenvolvimento e sobrevivência da tribo. O que é particularmente único nessa tribo é o espírito de compartilhamento. Tudo, desde a comida até o gado, é compartilhado. Mesmo em tempos de escassez, ninguém da tribo fica sem ou se sente sozinho. Esse compartilhamento mostra a solidariedade e a proteção mútua dentro da comunidade. A jornada continua para outra área selvagem, onde as tribos ainda mantêm seus estilos de vida tradicionais e costumes antigos. A tribo Suri, localizada no sudoeste da Etiópia, é uma das tribos únicas da região do Lago Omo, famosa por seus rituais de combate, força física e respeito pelos costumes tradicionais. Os Suri são uma comunidade fechada, onde a vida e a sobrevivência estão entrelaçadas com rituais de amadurecimento, batalhas que preservam a honra e uma relação íntima com a natureza. Semelhante a muitas outras tribos nesta região, os Suri vivem principalmente de um estilo de vida nômade, criação de gado e caça. O gado, especialmente o bovino, é o bem mais valioso para a tribo, simbolizando prosperidade e poder. Cada homem Suri é julgado pelo número de gado que possui, e, portanto, o gado não é apenas uma fonte de sustento, mas também um símbolo de honra dentro da comunidade. O povo Suri se move constantemente pela savana e pelas terras ao longo do rio Omo, em busca de água e pasto para seu gado. Sua vida nômade nem sempre é fácil. As terras que habitam são áridas e frequentemente enfrentam secas severas. Portanto, a tribo desenvolveu habilidades de caça e técnicas de criação de gado altamente sofisticadas para sobreviver nesse ambiente hostil.
Uma característica distintiva da cultura da tribo Suri é seu combate ritual para proteger a honra e a família. Um dos rituais mais importantes da tribo Suri é a competição entre guerreiros, onde os homens devem demonstrar coragem e força. Os jovens guerreiros devem participar de batalhas não apenas para proteger a tribo, mas também para se provar e ganhar respeito da comunidade. Esses rituais são uma maneira de a tribo afirmar sua posição na sociedade e também fazem parte integrante da cerimônia de amadurecimento. Os guerreiros, após lutar e vencer, são reconhecidos como adultos, prontos para participar das responsabilidades da comunidade. Essas batalhas, embora rituais e tradicionais por natureza, também são muito práticas, pois frequentemente envolvem a proteção do gado ou das terras contra outras tribos. A tribo Suri também é famosa por sua arte única de decoração corporal. As mulheres Suri são particularmente notáveis pelo costume de perfuração labial, uma prática semelhante à da tribo Mursi, onde elas usam um grande disco no lábio inferior, cujo tamanho aumenta gradualmente à medida que a mulher amadurece. Após explorar a vida resiliente da tribo Suri, na Etiópia, nossa jornada continua para o norte do Quênia, lar da tribo Turkana. Localizada na região árida do deserto de Turkana, essa tribo é notável por seu estilo de vida nômade de longa data, dependendo principalmente da criação de gado e técnicas únicas de sobrevivência para lidar com o clima severo. O deserto de Turkana não é apenas um lugar de ambiente hostil, mas também guarda histórias de resiliência e espírito indomável. Aqui, a tribo Turkana desenvolveu uma cultura intimamente ligada à criação de gado, especialmente bovinos, que desempenham um papel central tanto em suas vidas materiais quanto espirituais. Como muitas outras tribos na região do rio Omo Inferior, o povo Turkana vive de forma nômade. Eles se movem de um lugar para outro em busca de água e pasto para seus rebanhos, principalmente de gado, iguanas e, às vezes, cabras, ajudando-os a sobreviver em um ambiente desértico e com escassez de água. Para o povo Turkana, o gado não é apenas uma posse material, mas também um símbolo de prosperidade. Os homens da tribo são julgados pelo número de bovinos que possuem, e quanto mais gado têm, mais respeitados são na comunidade. O gado também é uma parte integral das cerimônias de casamento, onde o noivo deve dar ao grupo familiar da noiva um determinado número de gado como compromisso e reconhecimento de responsabilidade. Viver em uma região árida como o deserto de Turkana não é fácil. Ameaças da natureza, como secas prolongadas, escassez de água e falta de pasto, são desafios inevitáveis. No entanto, o povo Turkana aprendeu a se adaptar a esse ambiente ao longo dos séculos. Eles sabem como encontrar água subterrânea, identificar áreas onde a grama pode crescer para seu gado e, mais importante ainda, compreendem os ciclos climáticos para se preparar para a estação seca.
A jornada continua, nos levando a uma região misteriosa da República Democrática do Congo, lar da tribo Pigmé. Aqui, no meio das exuberantes florestas tropicais, o povo Pigmé manteve um estilo de vida ancestral de caçadores-coletores intocado pelo mundo moderno. Sua profunda conexão com a natureza e habilidades notáveis de sobrevivência em um ambiente severo lhes permitiram sobreviver por milhares de anos. Os pigmeus não são uma única tribo, mas um grupo de tribos que vivem na África Central e Ocidental. Esses povos pigmeus são notáveis pela sua estatura modesta, mas possuem habilidades de caça, coleta e sobrevivência na floresta tropical do Congo que poucos conseguem igualar. Suas vidas estão intrinsecamente ligadas às densas florestas, onde a natureza é sua única companheira. A floresta tropical do Congo é um ecossistema rico, mas desafiador. Para sobreviver nesse ambiente, o povo pigmé desenvolveu habilidades excepcionais de caça e coleta. Eles sabem como rastrear a vida selvagem, desde pegadas e fezes até a forma como as plantas são quebradas ou empurradas. Esses sinais os ajudam a localizar a presa sem assustá-la. Essa área não só forneceu alimentos, mas também serviu como fonte de todos os outros recursos, desde materiais para construir casas até árvores usadas para fabricar ferramentas. O suor e o trabalho árduo do povo pigmé valeram a pena quando descobriram plantas valiosas para criar ferramentas de caça, de lanças e arcos, até armadilhas altamente eficazes para capturar grandes animais, como antílopes e javalis. A vida para o povo pigmé nem sempre foi fácil. Secas, escassez de água e falta de recursos às vezes tornavam a sobrevivência difícil. No entanto, sua capacidade de viver em harmonia com a natureza lhes permitiu sobreviver e manter uma sociedade sustentável por milhares de anos. Além de suas habilidades de sobrevivência na floresta, o povo pigmé também se distingue por sua música e dança únicas. Eles frequentemente usam instrumentos caseiros feitos da natureza, como tambores, instrumentos de corda e outros instrumentos de corda, para criar música para rituais de adoração aos ancestrais e à natureza. Suas danças são uma parte integral dessas cerimônias, demonstrando coesão comunitária e reverência pelos espíritos protetores. A organização social dos pigmeus é simples, mas altamente eficaz. Não há divisões claras de classe. Cada membro da comunidade contribui para a caça, coleta e cuidado da família. As crianças são criadas em um ambiente amoroso, com o cuidado dos mais velhos. A comunidade pigmé mantém uma forte unidade, onde cada indivíduo desempenha um papel vital na sobrevivência da tribo. Após nossa jornada pela tribo Toposa, no Sudão do Sul, continuamos para a tribo Nyangatom, que vive na região do rio Omo Inferior, no sul da Etiópia. Esta tribo é notável por seu estilo de vida nômade e poderosos rituais de batalha, onde a vida e a defesa territorial
estão entrelaçadas com batalhas ferozes e um espírito comunitário inabalável. A tribo Nyangatom depende principalmente da criação de gado, especialmente bovinos, e não apenas mantém um estilo de vida nômade, mas também constrói fortes organizações sociais para proteger sua propriedade e a existência da comunidade. Em um ambiente hostil, com clima árido e perigos provenientes de animais selvagens e tribos vizinhas, os Nyangatom desenvolveram excelentes estratégias de sobrevivência e defesa, combinando combate e práticas nômades. Como muitas outras tribos nômades na região do Vale do Omo, a vida da tribo Nyangatom está intimamente ligada ao gado, especialmente os bovinos. As vacas não são apenas uma fonte de alimento, mas também um símbolo de prosperidade e poder dentro da comunidade. Os homens da tribo Nyangatom não são apenas responsáveis pelo gado, mas também por proteger a propriedade da tribo contra ameaças de outras tribos ou da natureza. Apesar de viverem em uma região com escassez de água e clima árido, a tribo Nyangatom manteve um estilo de vida nômade, movendo-se constantemente entre áreas em busca de água e pasto para o seu gado. Eles desenvolveram um sistema de sobrevivência altamente adaptável, no qual saber como encontrar água subterrânea, caçar animais selvagens e criar áreas de pastagem eficientes para o gado eram elementos cruciais para sua existência. Finalmente, após uma longa jornada explorando tribos nômades e caçadoras através da África, chegamos ao final de nossa viagem na tribo Pokot, no Quênia. Localizados no noroeste do Quênia, os Pokot não são apenas guerreiros resilientes, mas também pessoas que vivem em harmonia com a natureza, mantendo costumes e tradições únicas em meio a um mundo em constante mudança. A tribo Pokot subsiste principalmente da criação de gado, especialmente bovinos, e dos recursos naturais ao seu redor. O clima severo da região não diminui o espírito forte da comunidade Pokot, que aprendeu a se adaptar e sobreviver ao longo dos séculos. A vida da tribo Pokot está intimamente ligada à criação de gado, especialmente bovinos. Para eles, o gado não é apenas uma fonte de alimento, mas também seu bem mais valioso. Uma família que possui muitos gados significa prosperidade e status social. Todos os dias, o povo Pokot se move com seus rebanhos em busca de água e pasto para seus animais. Eles não apenas precisam estabelecer áreas de pastagem adequadas, mas também proteger seu gado de ameaças da natureza e de outras tribos. Apesar de viverem em uma região árida e com escassez de recursos, a tribo Pokot mantém uma harmonia notável com a natureza. Para eles, o gado não é apenas uma ferramenta para a sobrevivência, mas também um símbolo de vida e honra. Proteger seu gado é a maior responsabilidade de cada homem na tribo. A tribo Pokot é distinguida por seus rituais de batalha
e pela cultura guerreira. Os homens Pokot não são apenas pastores de gado, mas também verdadeiros guerreiros, protegendo suas propriedades e famílias de ameaças. Quando surge um conflito, eles entram em batalhas para defender suas terras tribais e o gado. Além das batalhas para proteger as propriedades, o combate ritual também é uma maneira de os guerreiros afirmarem sua honra e status dentro da comunidade. Duelos, usando bastões e facas, são uma parte importante dos rituais de amadurecimento do povo Pokot. Esses rituais não são apenas um teste físico, mas também uma forma de fortalecer os laços comunitários, um elemento crucial para ajudar a tribo a suportar as dificuldades. As mulheres da tribo Pokot também desempenham um papel muito importante na manutenção da comunidade. Elas cuidam da família, criam os filhos e cuidam do gado, além de participarem de rituais e festivais tribais. As mulheres Pokot frequentemente usam colares de latão e acessórios distintivos, demonstrando sua conexão com a cultura e as tradições da tribo. A comunidade Pokot tem um sistema familiar e social muito forte. Cada membro da tribo tem um papel específico, desde os adultos até as crianças. Manter os rituais de adoração aos ancestrais e orações por prosperidade é uma parte importante da vida espiritual do povo Pokot. Essas cerimônias não apenas honram os ancestrais, mas também oferecem uma oportunidade para os membros da comunidade se reunirem, compartilharem alegrias e fortalecerem os relacionamentos. Minha jornada começou com a tribo Hadzabe, e o que se destaca é o contraste marcante entre o mundo moderno e o seu modo de vida. Não há telefones, estradas pavimentadas, nem cidades barulhentas, apenas a bela, selvagem e pacífica natureza. Os Hadzabe, uma tribo que vive principalmente da caça e da coleta, manteve esse estilo de vida por milhares de anos. Cada dia começa com a preparação das ferramentas de caça. Ferramentas feitas à mão, como arcos e flechas feitos de madeira, tendões de animais para o cordão do arco e pontas de flecha mergulhadas em resina venenosa de árvores da floresta. Essas ferramentas simples são incrivelmente eficazes na caça de grandes animais, como javalis, antílopes e até leopardos africanos. Os caçadores Hadzabe se movem silenciosamente pela floresta, sem fazer barulho ou deixar rastros, para não alertar suas presas. Eles se comunicam entre si por meio de contato visual ou sons distintos, como o estalo da língua, uma forma única de linguagem que os ajuda a entender uns aos outros sem a necessidade de palavras. A vida da tribo Hadzabe não é apenas sobre caça. Após uma caçada, tudo é compartilhado igualmente dentro da comunidade. Compartilhar a comida é uma parte essencial de sua cultura. Tudo o que é caçado, desde carnes grandes até frutas coletadas, é compartilhado de maneira justa entre os membros da tribo.
Não há acumulação ou posse pessoal. Todos, desde as crianças até os mais velhos, de homens a mulheres, têm direitos iguais de aproveitar os frutos da caça. Até os cães de caça, seus leais companheiros, não ficam de fora desse compartilhamento. Após cada caça, a tribo se reúne ao redor do fogo. O fogo não é apenas uma ferramenta de cozinha, mas um símbolo da vida. A carne é assada sobre o fogo, ou às vezes, enterrada nas cinzas quentes. Algumas partes do animal são comidas cruas no local, uma tradição que mostra respeito e uma conexão profunda com o espírito do animal. Quando eles comem, o fazem devagar, saboreando cada pedaço em silêncio e com gratidão pela natureza. Sua vida também é unida por rituais e tradições. Cada membro da tribo tem seu próprio papel e responsabilidade, desde os mais velhos até as crianças e os caçadores. Mas o que mais importa é a conexão da comunidade. Nos Hadzabe, não há divisão entre os membros da tribo. Todos vivem em harmonia, protegendo e mantendo a vida na floresta juntos. A tribo Hadzabe vive sem divisões de classe, sem posse pessoal e sem o conceito de dinheiro. Eles não buscam riqueza material, mas encontram a riqueza na conexão com a natureza e uns com os outros nestes lugares impossíveis. Eles veem o compartilhamento e o respeito mútuo como a base para uma vida sustentável. Após deixar a tribo Hadzabe, a jornada continua para outra área selvagem na África, onde outra tribo de caçadores ainda mantém seu modo de vida primitivo. A tribo San, que reside no deserto de Kalahari, na Namíbia. Os San são famosos por suas habilidades excepcionais de sobrevivência nos ambientes mais secos e severos da Terra. O deserto de Kalahari, um dos maiores desertos do mundo, pode não parecer convidativo para a vida, mas para a tribo San, é onde vivem em harmonia e mantêm técnicas de caça que duram milhares de anos. Apesar da falta de fontes abundantes de água e do clima escaldante, a caça não é apenas uma habilidade, mas uma arte que requer paciência, cálculo e observação incrivelmente afiada nestes lugares impossíveis. Todos os dias, os caçadores San se aventuram na floresta com ferramentas primitivas, mas altamente eficazes, como arcos e flechas, armadilhas e facas de pedra. As técnicas de caça deles exigem um esforço altamente coordenado entre os caçadores, e em alguns casos, eles usam cães de caça para ajudar. Esses cães, embora não treinados de maneira moderna, possuem um instinto de caça incrivelmente afiado, desenvolvido ao lado dos humanos. A vida na tribo San não é apenas sobre caçar e procurar comida. O que os distingue é o seu profundo e respeitoso relacionamento com a natureza. Desde a caça até a coleta, tudo é feito com uma filosofia profunda: nunca pegar demais e nunca prejudicar a natureza. A tribo San não caça apenas para sustento, mas cada caça é um ritual que demonstra respeito pelos animais e pela terra.
Quando uma presa é abatida, não é apenas uma vitória, mas uma parte do ciclo natural que eles honram. Cada flecha, cada animal, cada caça carrega um significado espiritual profundo. Eles acreditam que a caça deve ser feita de maneira responsável, nunca para destruir, mas para sustentar a vida. Após 2 dias explorando a vida selvagem e primitiva da tribo San, a jornada continua, nos levando a um lugar distante e misterioso na Etiópia, a tribo Mursi. Localizada no Vale do Omo Inferior, onde o clima é severo e a terra seca, a tribo Mursi vive de forma independente e mantém costumes e rituais antigos, transmitidos por séculos. A tribo Mursi não é apenas conhecida por seus piercings nos lábios e nas orelhas, mas também por seu misterioso estilo de vida nômade e seus rituais profundamente enraizados de passagem para a vida adulta. No momento em que você pisa em sua terra, sente imediatamente a diferença: selvagem, forte e cheia de vida. Para os Mursi, cada dia é parte da luta pela sobrevivência, um desafio constante contra os seres humanos e a natureza. Um dos costumes mais notáveis da tribo Mursi é o ritual da placa labial, uma tradição famosa que desperta curiosidade entre os forasteiros. Quando as mulheres da tribo Mursi atingem a maioridade, elas começam o processo de usar uma placa labial, inserindo um disco de madeira no lábio inferior. Esse processo começa quando elas são muito jovens, e à medida que crescem, o disco aumenta de tamanho, simbolizando sua maturidade e posição na sociedade. Esse costume não é apenas um símbolo de beleza, mas também tem um profundo significado em termos de honra e tradição dentro da tribo. Cada mulher com uma placa labial é vista como um sinal de maturidade e é uma parte integrante dos rituais de casamento da tribo. Na sociedade Mursi, quanto maior a placa labial, mais ela significa o status de uma pessoa e o respeito que ela tem pela comunidade e pelas divindades. Para a tribo Mursi, o gado, especialmente o gado bovino, não é apenas uma forma de riqueza, mas também um símbolo de prosperidade, honra e poder. O gado desempenha um papel crucial na economia da tribo e também está envolvido em rituais para honrar seus ancestrais e outras cerimônias importantes na vida cotidiana. O gado é considerado vida e uma parte indispensável da sociedade Mursi. Apesar de viverem em condições difíceis, a tribo Mursi mantém uma comunidade unida. Cada membro da tribo tem um papel distinto, e todos contribuem para o desenvolvimento e sobrevivência da tribo. O que é particularmente único nessa tribo é o espírito de compartilhamento. Tudo, desde a comida até o gado, é compartilhado. Mesmo em tempos de escassez, ninguém da tribo fica sem ou se sente sozinho. Esse compartilhamento mostra a solidariedade e a proteção mútua dentro da comunidade.
A jornada continua para outra área selvagem, onde as tribos ainda mantêm seus estilos de vida tradicionais e costumes antigos. A tribo Suri, localizada no sudoeste da Etiópia, é uma das tribos únicas da região do Lago Omo, famosa por seus rituais de combate, força física e respeito pelos costumes tradicionais. Os Suri são uma comunidade fechada, onde a vida e a sobrevivência estão entrelaçadas com rituais de amadurecimento, batalhas que preservam a honra e uma relação íntima com a natureza. Semelhante a muitas outras tribos nesta região, os Suri vivem principalmente de um estilo de vida nômade, criação de gado e caça. O gado, especialmente o bovino, é o bem mais valioso para a tribo, simbolizando prosperidade e poder. Cada homem Suri é julgado pelo número de gado que possui, e, portanto, o gado não é apenas uma fonte de sustento, mas também um símbolo de honra dentro da comunidade. O povo Suri se move constantemente pela savana e pelas terras ao longo do rio Omo em busca de água e pasto para seu gado. Sua vida nômade nem sempre é fácil. As terras que habitam são áridas e frequentemente enfrentam secas severas. Portanto, a tribo desenvolveu habilidades de caça e técnicas de criação de gado altamente sofisticadas para sobreviver nesse ambiente hostil. Uma característica distintiva da cultura da tribo Suri é seu combate ritual para proteger a honra e a família. Um dos rituais mais importantes da tribo Suri é a competição entre guerreiros, onde os homens devem demonstrar coragem e força. Os jovens guerreiros devem participar de batalhas não apenas para proteger a tribo, mas também para se provar e ganhar respeito da comunidade. Esses rituais são uma maneira de a tribo afirmar sua posição na sociedade e também fazem parte integrante da cerimônia de amadurecimento. Os guerreiros, após lutar e vencer, são reconhecidos como adultos, prontos para participar das responsabilidades da comunidade. Essas batalhas, embora rituais e tradicionais por natureza, também são muito práticas, pois frequentemente envolvem a proteção do gado ou das terras contra outras tribos. A tribo Suri também é famosa por sua arte única de decoração corporal. As mulheres Suri são particularmente notáveis pelo costume de perfuração labial, uma prática semelhante à da tribo Mursi, onde elas usam um grande disco no lábio inferior, cujo tamanho aumenta gradualmente à medida que a mulher amadurece. Após explorar a vida resiliente da tribo Suri, na Etiópia, nossa jornada continua para o norte do Quênia, lar da tribo Turkana. Localizada na região árida do deserto de Turkana, essa tribo é notável por seu estilo de vida nômade de longa data, dependendo principalmente da criação de gado e técnicas únicas de sobrevivência para lidar com o clima severo. O deserto de Turkana não é apenas um lugar de ambiente hostil, mas também guarda histórias de resiliência e espírito indomável. Aqui, a tribo Turkana desenvolveu uma cultura intimamente ligada à criação de gado, especialmente bovinos, que desempenham um papel central, tanto em suas vidas materiais quanto espirituais.
Como muitas outras tribos na região do rio Omo Inferior, o povo Turkana vive de forma nômade. Eles se movem de um lugar para outro em busca de água e pasto para seus rebanhos, principalmente de gado, iguanas e, às vezes, cabras, ajudando-os a sobreviver em um ambiente desértico e com escassez de água. Para o povo Turkana, o gado não é apenas uma posse material, mas também um símbolo de prosperidade. Os homens da tribo são julgados pelo número de bovinos que possuem, e quanto mais gado tem, mais respeitados são na comunidade. O gado também é uma parte integral das cerimônias de casamento, onde o noivo deve dar ao grupo familiar da noiva um determinado número de gado como compromisso e reconhecimento de responsabilidade. Viver em uma região árida como o deserto de Turkana não é fácil. Ameaças da natureza, como secas prolongadas, escassez de água e falta de pasto, são desafios inevitáveis. No entanto, o povo Turkana aprendeu a se adaptar a esse ambiente ao longo dos séculos. Eles sabem como encontrar água subterrânea, identificar áreas onde a grama pode crescer para seu gado e, mais importante ainda, compreendem os ciclos climáticos para se preparar para a estação seca. A jornada continua, nos levando a uma região misteriosa da República Democrática do Congo, lar da tribo Pigmé. Aqui, no meio das exuberantes florestas tropicais, o povo Pigmé manteve um estilo de vida ancestral de caçadores-coletores intocado pelo mundo moderno. Sua profunda conexão com a natureza e habilidades notáveis de sobrevivência em um ambiente severo lhes permitiram sobreviver por milhares de anos. Os pigmeus não são uma única tribo, mas um grupo de tribos que vivem na África Central e Ocidental. Esses povos pigmeus são notáveis pela sua estatura modesta, mas possuem habilidades de caça, coleta e sobrevivência na floresta tropical do Congo que poucos conseguem igualar. Suas vidas estão intrinsecamente ligadas às densas florestas, onde a natureza é sua única companheira. A floresta tropical do Congo é um ecossistema rico, mas desafiador. Para sobreviver nesse ambiente, o povo pigmé desenvolveu habilidades excepcionais de caça e coleta. Eles sabem como rastrear a vida selvagem, desde pegadas e fezes até a forma como as plantas são quebradas ou empurradas. Esses sinais os ajudam a localizar a presa sem assustá-la. Essa área não só forneceu alimentos, mas também serviu como fonte de todos os outros recursos, desde materiais para construir casas até árvores usadas para fabricar ferramentas. O suor e o trabalho árduo do povo pigmé valeram a pena quando descobriram plantas valiosas para criar ferramentas de caça, de lanças e arcos, até armadilhas altamente eficazes para capturar grandes animais, como antílopes e javalis. A vida para o povo pigmé nem sempre foi fácil. Secas, escassez de água e falta de recursos às vezes tornavam a sobrevivência difícil. No entanto, sua capacidade de viver em harmonia com a natureza lhes permitiu sobreviver e manter uma sociedade sustentável
por milhares de anos. Além de suas habilidades de sobrevivência na floresta, o povo pigmê também se distingue por sua música e dança únicas. Eles frequentemente usam instrumentos caseiros feitos da natureza, como tambores, instrumentos de corda e outros instrumentos de corda, para criar música para rituais de adoração aos ancestrais e à natureza. Suas danças são uma parte integral dessas cerimônias, demonstrando coesão comunitária e reverência pelos espíritos protetores. A organização social dos pigmeus é simples, mas altamente eficaz. Não há divisões claras de classe. Cada membro da comunidade contribui para a caça, coleta e cuidado da família. As crianças são criadas em um ambiente amoroso, com o cuidado dos mais velhos. A comunidade pigmê mantém uma forte unidade, onde cada indivíduo desempenha um papel vital na sobrevivência da tribo.